noite. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O título da nossa perícope traz o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças dou, Senhor, pelo Senhor nos conceder esta bênção de podermos estarmos reunidos nesta noite de sexta-feira para estudarmos a santa e bendita palavra do Senhor. Orando a Deus no Espírito para que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento e nós possamos ter uma vida dentro da sua santa e perfeita vontade. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude nesta caminhada para que possamos, Senhor, ter uma vida que agrada o Senhor. Assim, Senhor, eu agradeço por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dando então continuidade no nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, nós estamos no capítulo 1 da carta, e só fazendo uma recapitulação com os irmãos, o nosso intuito de estar estudando a carta de Paulo aos Romanos é porque nela nós temos a doutrina cristã apresentada de uma maneira muito robusta, que nos dá firmes fundamento teológico de toda a Escritura, não somente um ensino do Novo Testamento. Paulo aqui, ele expõe toda a doutrina cristã, onde, como nós já vimos nas nossas introduções, alguns estudiosos do passado, grandes homens do passado, que foram usados por Deus no decorrer da história da igreja, chegam a afirmar que se alguns desses ensinamentos forem tirados, a igreja não se sustenta, ela não se mantém, ela descamba para todo e qualquer tipo de ensino herético que é totalmente contrário à verdade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. E nós então fizemos essa introdução, tivemos um grande período nisso, e agora nós já entramos no capítulo por capítulo, verso por verso da Epístola aos Romanos, e nós estamos chegando agora nos versos 16 e 17, que, como a perícope em alguma boa parte das Bíblias traz, muitos estudiosos consideram como sendo o tema central de toda a Epístola de Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e de que o justo vive pela fé. Esse tema, que é tirado de Abacuque. Então, nós vamos dar início agora a partir do verso 16 em diante. Anteriormente, nós vimos nos versos 14 e 15 que o Evangelho é uma dívida para com o mundo. Nós somos devedores ao mundo porque nós somos portadores de algo que não nos pertence. O Senhor nos deu o seu Evangelho, que é um tesouro maravilhoso, e agora nós somos intimados a anunciar esse Evangelho ao mundo, porque muitas são as almas que necessitam de ouvir a palavra do Evangelho para que creiam e sejam salvas para a glória de Deus. Então é estranho, nós pensamos nisso, de que uma igreja que não evangeliza. E aí até que entramos na questão de dizer do romantismo que muitas pessoas têm com relação ao evangelismo. Essa igreja é uma igreja missionária. Faço parte de uma igreja missionária. Eu sou um missionário, cada um dos irmãos da Igreja de Cristo é um missionário. Por quê? Em que sentido? Porque você demonstra Cristo na sua vida. Você fala do Senhor Jesus Cristo em todo momento, nas suas atitudes, a maneira como você fala com seus amigos, quando discute algum assunto. É importante que o cristão ele tenha esse discernimento contrário ao do mundo, de que o mundo ele é secular, ou seja, ele acha que vive à parte de Deus e não precisa de Deus. Mas nós, como cristãos, nós trazemos tudo sob o senhorio de Cristo. Não existe nada, não pode haver nada na mente de um cristão que esteja à parte de Cristo. Então, Cristo envolve política, religião, esporte, conhecimentos gerais, tudo. Nós temos que ter isso. Isso se chama cosmovisão cristã.
Ou seja, que nós olhamos o mundo pela lente da Escritura e pelo poder do Espírito Santo. Se nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, é impossível que nós vamos a qualquer discussão onde o nosso Senhor Jesus Cristo não esteja inserido na conversa. Ou seja, na mente cristã, na vida cristã, não existe essa de que, olha, tal situação não se discute, isso e isso não se discute sim. Porque nós, em tudo, rendemos glória ao nosso Senhor com uma vida regida pelo poder de Deus. Então nós devemos anunciar a Cristo, ter uma vida transparente que apresente o Senhor Jesus Cristo, porque nós não nos envergonhamos, né, do poder de Deus que operou em nós, e nós temos então a alegria de anunciar Cristo ao mundo, né? Então nós somos endividados com o mundo em poder anunciar o Evangelho. E aí nós entramos então no verso 16, né, que diz, olha, agora Paulo apresenta um segundo motivo pelo qual ele está ansioso. Ele estava ansioso em anunciar o Evangelho aos gentios em Roma, por causa que ele tinha essa dívida de anunciar o Evangelho, né? Para pregar o Evangelho. Então ele apresenta agora outro motivo. O Evangelho não o constrangia a levar essa mensagem. Agora Paulo apresenta um segundo motivo pelo qual está ansioso para pregar o Evangelho sem constrangimento, que o verso 16 destaca, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Deixa eu subir isso aqui, porque minha vista não é lá aquelas coisas, já não está aquelas coisas, e ficar segurando o livro na mão não... Muito bem. Então, o nosso estudioso ele diz da seguinte maneira, olha, certos comentaristas acham tão ofensivo a ideia de que Paulo pudesse envergonhar-se do Evangelho, que dizem que esta sua colocação seria um caso de litotes. O que viria a ser isso, né? Isso é, uma afirmação de efeito retórico, que consiste em negar uma coisa ao invés de afirmar o contrário. Como quando alguém diz, né, não achei graça, em vez de estou furioso. É que nem agora mesmo eu estava conversando com o irmão, e a gente até estava falando, né, a respeito dessas formas de linguagem, e aí nós estávamos falando da questão de idade, saúde para estudar. Aí eu até usei, né, esse caso de litotes quando eu disse assim, que muito tem a ver com a nossa genética também, né? Alguns esforços que você faz não tem a ver com a idade, que tem pessoas que, vamos supor, tem 60 anos, mas tem uma capacidade física que uma pessoa, às vezes, de idade bem mais inferior, não tem. E isso vai variar muito, percebe? Então eu usei esse termo de litotes quando eu disse assim, e eu não herdei uma genética tão boa assim, ou seja, eu herdei uma genética ruim, né? Eu costumo brincar, olha, tem muita gente que herdou dinheiro, herdou alguma riqueza, eu herdei uma genética muito ruim, né? Aí eu falo, não, mas minha genética não é tão ruim assim. Então é esse caso, né, que quando Paulo usa essa expressão, não me envergonho do Evangelho, alguns comentaristas eles se sentem constrangidos com isso. É aquela questão, né? Tem muito estudioso, tem muito cristão, que ele quer defender a soberania de Deus, a santidade de algum apóstolo, como se dependesse disso. Não, a Escritura se responsabiliza por aquilo que ela apresenta na sua total e absoluta sinceridade com relação a todos os homens apresentados na Escritura. Então apresenta as fraquezas dos homens, mas mostra o poder de Deus que atua na vida desses homens para mostrar justamente isso, a justiça de Deus, o poder de Deus na vida dos homens. E Paulo aqui ele não está usando de meio termo para poder justificar ou dizer isso, né? Paulo não está se justificando, ele diz mesmo, não me envergonho, porque há muitos os motivos para se envergonhar. Lembra, nós já falamos que falar de Roma, só pensar em Roma do primeiro século, era o que vinha à mente das pessoas no primeiro século era o quê? Poderio militar, status, César, o dominador, o grande, né, conquistador de todo o mundo antigo. Então, todas estavam debaixo da autoridade do Império Romano, e todos eram também escravos de Roma. Então, para uma pessoa ter no seu mente, no seu coração, a ideia de que pode levar alguma novidade a Roma, era muita pretensão. Era muita pretensão. E não somente isso. O Evangelho, ele confronta, como nós já falamos aqui, toda a filosofia e pensamento humano com relação ao que é realidade, o que é verdade. O cristianismo apresenta totalmente a verdade.
Não coloca para especular. O cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, ele é totalmente dogmático nas suas apresentações. Então, essa maneira de apresentar soa o quê? Soberbo, arrogante, né? Inclusive, muitos são as pessoas, nós somos tentados, muitas das vezes, a nos envergonharmos do evangelho. Eu, pelo menos, já passei por isso. Sou honesto em confessar para os irmãos. Porque, às vezes, você está diante de uma roda de conversa onde você já vê as pessoas colocando todo e qualquer tipo de fé, todo e qualquer tipo de crer numa divindade como superstição, e a pessoa é burra, usando um português bem claro, né? Essa pessoa não tem capacidade de pensar, de raciocinar, e aí você fala, meu Deus, e agora, Senhor? Como eu falar do evangelho? Então você percebe? Todos nós passamos por isso. E toda a Escritura, ela nos convoca a sermos o quê? Varonil, firmes em Cristo, certos de que a verdade que operou no nosso coração é a verdade. É a real vida, é a real realidade. É como eu disse, né? Eu disse não. Segundo Paulo fala aos Coríntios, né? Porque em todas as coisas vocês forem enriquecidos. Os filósofos, né, os grandes pensadores, isso é conceito no mundo inteiro, no nosso mundo ocidental, de que a maneira de pensar veio de lá, né? Nós temos a religião judaica cristã do judaísmo, vinda proveniente do judaísmo. Nós temos o direito vindo dos romanos e a maneira de pensar vindo dos gregos. Você percebe? Então, quando eu falo em Cristo, não, aí você está com conversa fiada, aí você está dizendo o que você acha, o que você pensa, que não é a verdade. Então, a fé cristã, o evangelho, ele confronta a verdade do mundo, Mas a verdade que nós apregoamos é a verdade de Deus, que criou todas as coisas. Então, nós não temos do que nos envergonhar, embora muitas das vezes nós nos sintamos constrangidos a isso. E por isso, então, que Paulo vai dizer, né, que ele não se envergonha do evangelho de Deus, né? E aí, o nosso comentarista, ele cita um outro estudioso que diz, olha, assim, Moffat, um outro estudioso, por exemplo, traduz a frase como eu me orgulho do evangelho, ou seja, usando aquela questão de litótes, né? Paulo, ao dizer eu não me envergonho, ele estaria dizendo, na verdade, eu me orgulho do evangelho. Mas, certamente, essa tentativa de alterar a afirmação de Paulo, embora gramaticalmente permitida, é psicologicamente incorreta. Por quê? O próprio Jesus advertiu os seus discípulos para que não se envergonhasse dele, o que indica que ele sabia que eles poderiam fazê-lo. Então percebe? Ao estudar as Escrituras, é onde nós falamos, né? É importante que você não faça teologia em cima de nenhum versículo isolado, porque senão você vai cair numa heresia, você vai descambar em algum pensamento que é totalmente contraditório ao que a Escritura ensina. É por isso que estamos aqui para aprender a ler a palavra de Deus, e aí orando, se submetendo ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo de Deus nos ilumina para que nós possamos trazer links da palavra. Então é por isso que João falou, olha, é por isso que Isaías, você começa a ter uma mente hermeneuticamente bíblica. Ou seja, você interpreta toda a Escritura pela Escritura, você não faz uma proposição em cima de um verso isolado. Isso é um perigo. É terrível, você pode conduzir as pessoas a uma vida de engano, uma vida totalmente desconecta da verdadeira realidade do evangelho apresentado nas Escrituras, né? Então, aqui o nosso comentarista, ele diz que essa é uma maneira errada, porque o próprio Cristo, ele vai dizer, olha, não se envergonhem de mim, né? E nós vamos ver isso lá em Marcos, se os irmãos puderem abrir, e quem achar pode fazer a leitura, em Marcos, no capítulo 8, verso 38. Marcos 8, verso 38. Quem encontrar pode fazer a leitura, tá, irmãos? Marcos, capítulo 8, verso 38. Amém. Então você vê que o Senhor Jesus Cristo, ele já deixa claro qual é esse pensamento superior do mundo. É imoral, é adúltera, é totalmente contrário a Deus. Por que nós haveríamos de nos envergonhar quando nós apresentamos a verdade em Cristo? Quando a sabedoria desse mundo é adúltera, é assassina,
é uma sabedoria totalmente corrompida pela queda e é totalmente contrária à revelação de Deus. Então, nós tendo isso em mente, e quando formos tentados a isso, porque pecaríamos se nós disséssemos que nós não seríamos tentados a isso em algum momento. Porque, irmãos, se nós não estivermos debaixo de oração, clamando pela graça do Senhor, nós cambaleamos, nós nos enfraquecemos, somos tendenciosos a isso. Percebe? Então é onde que a Escritura toda ela nos humilha nesse conceito, nessa ideia de querermos confrontar o mundo com conhecimento meramente intelectual, conhecimento meramente teológico. Nós vamos nos envergonhar, porque são muitos homens que detêm um conhecimento muito superior aos nossos, muitas das vezes. Mas se você estiver debaixo da graça de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus, você se cinge da verdade e você não se envergonha do Evangelho, porque é o Senhor quem confirma as palavras, né? São as palavras do Senhor que são confirmadas no nosso coração pelo próprio Espírito de Deus. Então Paulo deu ao Timóteo uma admoestação parecida. Nós vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e o verso 12 apenas, enfatizando esse ensino apostólico e do Senhor Jesus Cristo, de que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e o verso 12 apenas. Só o verso 1, o verso 8, só o verso 8 e depois o verso 12. Quem encontrar pode fazer a leitura. Amém. E o verso 12. Quem pode fazer a leitura? E o verso 12. Amém. Então você vê que o apóstolo, ele convoca o seu discípulo ali, o seu filho, né? Timóteo, homem que ele tem como um filho ali na fé. E ele diz, olha, Timóteo, não se envergonha. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho ele é poderoso, ele transforma as vidas. O Evangelho, ele dissolve montanhas. O Evangelho, ele é poderosíssimo porque é o poder de Deus, é a obra de Deus em Cristo Jesus. Né? Assim como Paulo também, olha, por causa do Evangelho, confrontando esse mundo idólatra, perverso, caído, é que eu me encontro em cadeias, como um praticante de algum mal. Mas não, eu estou aqui porque eu anuncio a verdade em Cristo. Ele deveria, ou seja, haveria muito do que se envergonhar, né? Porque qual é a ideia que nós temos de uma pessoa que vai para uma cadeia, que é confrontado pela justiça do mundo e é colocado numa cadeia? O mundo inteiro com certeza vai ouvir o quê? Com certeza boa coisa não fez. Coisa boa ele não fez, alguma coisa ele aprontou. Um pastor nos dias de hoje ser preso. Pastor? A gente já sabe. Aprontou alguma, percebe? Então nós havemos muito de nos envergonhar do Evangelho, mas não. Nós sabemos em quem temos crido. Sabemos quem é o nosso Senhor e do que Ele nos resgatou. Então nós, se tivermos de irmos à cadeia, de sermos apedrejados, mas por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor receba todo o louvor e toda a glória. Então por isso que Paulo ele traz esse tema, né? Não me envergonhe, e é um dos motivos pelo qual ele está disposto a confrontar o Império Romano. Não no sentido de querer denegrir as autoridades instituídas daquilo ali, mas a confrontar com a verdade do Evangelho, que chama as pessoas ao arrependimento, a abandonar esse mundo caído. E esse é o intuito do nosso estudo, esse é o intuito da nossa vida cristã, é de estarmos firmados em Cristo para podermos fazer exatamente isso, com toda a humildade, com todo o temor, com todo o amor que nós somos devedores ao mundo. Mundo, quando eu digo ao mundo, as pessoas desse mundo. Porque lembra, nós também éramos de igual maneira, vivíamos de igual maneira, como o irmão leu o texto. Nós vivíamos de igual maneira, mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua muita graça, nos amou, nos resgatou e nós estamos aqui.
Então, humanamente falando, nós não estamos em nível nenhum de superior a ninguém. A ninguém, pelo contrário, éramos os mendigos que foi dado o pão e agora nós estamos chamando os outros aonde tem pão. Anunciando a graça, pregando o evangelho. Esse é o coração cristão, é a mentalidade cristã de evangelismo, de anunciar o evangelho para o mundo. Sem vergonha, por quê? Porque é o poder de Deus para transformar vidas, né? Então Paulo deu a Timóteo uma admoestação parecida, né, com relação a de não se envergonhar. Uma vez ouvi, ele vai citar outro estudioso, né, James Stewart, de Edimburgo, um pregador, sobre esse texto, comentar com muita percepção que, olha o que esse pregador comenta, não há sentido algum em afirmar que não se tem vergonha de alguma coisa, a não ser que se tenha sido tentado a envergonhar-se dela. É exatamente isso que diz. Quando o Senhor deu a lei para o povo de Israel, na lei trazia, não matarás, não adulterarás. O coração daqueles homens soberbos, inaquilentados, falaram, nós não fazemos isso. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos, porque a gente está tranquilo com relação a isso. Mas aí Paulo, que se coloca como sendo, olha, dessa raça, eu tenho pedigree, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ele diz, tudo isso eu cumpri no rigor, mas quando a lei disse, não cobiçarás, que entrou no foro último, ele falou, a casa caiu. Você percebe? Então nós somos muito tendenciosos a queremos nos colocar num pedestal que não é nosso. A Escritura em todo momento, quando ela fala, não farás, é porque faz. Não faça isso, não faça aquilo, não pise lá, não faça isso, é porque a gente faz. Então a Escritura nos humilha e nós temos que ter esse discernimento no Espírito de nos aquebrantarmos diante do Senhor e pedir a misericórdia de Deus, para que o Senhor nos fortaleça em todo momento, para que em nenhum momento a gente se ache em si capaz de alguma coisa. Porque se a Escritura fala, não se envergonhe, é porque a gente se envergonha. Muitas das vezes nós somos tentados a nos envergonhar do Evangelho. Eu lembro que, e eu digo isso para a glória de Deus, como eu já falei para os irmãos, no período que eu era da Deus e Amor, eu era líder de evangelismo e pregava nas praças. Tinha muitos irmãos que você daria a oportunidade, que era comum, né? Era comum daquela congregação fazer isso, muitos irmãos se envergonhavam. Muitos irmãos se envergonhavam de dar uma simples saudação, de ler um texto bíblico em público. Eu lembro de uma vez eu fui fazer um serviço de serralheria em Cotia, e eu estava ali soldando, né, era fazendo cercamento de condomínios, e aí eu estava próximo de umas janelas, né, de um apartamento, fazendo a solda do portão, e de repente eu ouvi dois irmãos em Cristo conversando no segundo andar, eles estavam em obra, né, eles estavam fazendo ali, e eles falando do Evangelho com uma alegria. Aí lá do portão eu parei assim e falei assim, glória a Deus, hein, varão? Aí a minha irmã, que estava do meu lado, ela deu um pulo, entrou debaixo da cobertura, com vergonha. Eu olhei assim, eu fiquei até sem jeito. Aí os irmãos apareceram na janela, eu brinquei com eles, a gente conversou um pouquinho a respeito da palavra que eles estavam falando ali, se alegramos. Mas aí eu percebi, falei, olha aqui, para você ver, o mundo se envergonha do Evangelho. Eu tive vergonha do Evangelho na minha incredulidade e sou tentado agora, depois de resgatado pelo poder de Deus, a me envergonhar do Evangelho. Por causa do quê? Muitas das vezes a gente se deixa se mover pelas vozes do mundo. Satanás, ele fala e fala nitidamente no mundo. Ele fala e fala em alto e bom tom no mundo. E nós ouvimos, às vezes, e nos deixamos ser seduzidos pela voz da serpente. E às vezes nós acabamos sendo tentados a nos envergonhar. E então é por isso que nós temos que, irmão, irmos à cruz de Cristo, na realidade, na verdade do Evangelho, buscar poder. Esse é o poder de Deus, para dar testemunho de Cristo e poder até mesmo de padecer por Cristo. Porque esse é o poder que nos foi dado. Não somente de nos alegrarmos em Cristo, mas de padecer por Cristo. Por isso que Paulo fala, não me envergonho. E não se envergonhe de levar as marcas de Cristo no meu corpo. Isso é maravilhoso para nós. Né? Então, se diz que para não se envergonhar, é porque somos tendenciosos a nos envergonhar, esse pregador comentou. E sem dúvida, Paulo conhecia essa tentação. Ele escreveu aos Coríntios dizendo que fora até eles em fraqueza, temor e com muito tremor. Nós vemos esse texto em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Quem encontrar pode fazer a leitura. Olha aí, Paulo está indo para a universidade do mundo, né? Os grandes pensadores. Aí você imagina, está me vindo lá, inclusive Paulo é chamado de tagarela, né? Ou de papagaio. O que esse papagaio está falando aí?
que esse tagarela está falando? Chamaram Paulo de tagarela. Né? Esse texto se encontra em 1 Coríntios 2:3. Quem encontrar pode fazer a leitura. Lê o 4 também, irmão? O 4 e o 5, pode ler o 4 e o 5. E o verso 5? Amém. Então você vê, Paulo ele foi ter com os coríntios, ele já tinha isso em mente, porque todo mundo antigo já sabia disso, de que os gregos eram os grandes detentores do conhecimento, da sabedoria, né? Eles tinham aquela oratória, eles discutiam os assuntos. Até hoje é sabido que boa parte, se não a sua totalidade, do pensamento ocidental é regido pelo pensamento filosófico de Aristóteles, Platão, desses grandes pensadores. E muito desses pensamentos é verdade, porque foi capacitação de quem? Do próprio Deus. Quando Deus disse, né, tenha domínio sobre todas as coisas. Eu tenho até um amigo que ele chama, pastor, Aristóteles de Adão 2.0. Por causa que Aristóteles foi o grande pensador, né, que investigou a essência da matéria, dos entes, todas essas questões. Aí tem um amigo meu que ele fala assim, ó, eu acho que Aristóteles era o Adão 2.0, né, porque o camarada, ele pensou, e muito dos pensamentos dele, embora a gente não tenha essa consciência de que foi esse homem que disse, provém do pensamento grego, né? Então você imagina, Paulo, ele está indo falar de tudo o que esses grandes sábios do mundo consideram tolice. É por isso que ao pregar lá no Areópago, as pessoas ouviram a falar de ressurreição dos mortos, que era um pensamento totalmente rejeitado para a época, né? Como já falamos aqui, era mais fácil você acreditar no que em reencarnação, você acreditar de vidas após vidas, como a gente ouve falar, né? Vida reencarnar, o budismo que vai dizer o espírito ele busca a evolução por meio de reincorporações, de reencarnações. Era mais fácil acreditar nessas questões do que você acreditar de que o corpo, a alma poderia voltar ao corpo, uma vez que a matéria era vista como má, né? E aí o evangelho ele vem e confronta tudo isso. Ele sabia que a mensagem da cruz era loucura para alguns e escândalos para outros. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 e verso 23. 1 Coríntios. E o verso 23. Peraí, está me vindo aqui em Roma, o grande Capitólio do mundo, né, a cidade luz do mundo, o grande e poderoso Império Romano, me falando que um homem que era carpinteiro, que morreu numa cruz, crucificado, e sabemos que a cruz era símbolo de maldição, e para o Império Romano só era levado para a cruz o mais vilão, o pior criminoso, está me falando que esse é o Deus Todo-Poderoso. É loucura. Como é que eu vou crer numa loucura dessa? Você acredita, irmão, numa loucura dessa? Eu acredito. Eu acredito porque isso não vem de mero convencimento de palavras, de oratória humana, mas é pelo poder do Espírito Santo, que operou em mim, que operou em você, que trouxe convicção de pecado e nos levou à cruz de Cristo. Crendo na fé, pela fé, crendo na obra justificadora, naquela obra redentora, naquela obra vicária, substitutiva, de que aquele homem se fez maldito no meu lugar. Esse é o Evangelho. Então esse é o poder de Deus. É anunciar isso que confronta todo e qualquer pensamento de todas as épocas. Porque não existe pensamento, as pessoas costumam dizer, né, eu sou livre pensador. Não. Você é só mais um enjaulado dentro de um pensamento já muito antigo que vem decorrendo no decorrer da história de toda a humanidade, principalmente no que diz respeito a confrontar a verdade do Evangelho, que é a voz da serpente.
Por isso nós temos tantos ventos de doutrina, tantas filosofias vãs que as pessoas procuram, né? Paulo vai dizer, eles sentindo comichão nos ouvidos, vão procurar essas coisas, para ter o ego confortado. Mas nós somos confrontados pela palavra de Deus, pela verdade que nos humilha e nos coloca diante da cruz de Cristo. Então Paulo poderia dizer, eu me envergonho, eu não vou para Roma não. Ele fala, não, eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus. É a palavra que assola todo e qualquer pensamento altivo, soberbo. Esse é o evangelho, né? Então para os outros isso era o quê? Loucura. Para o judeu, escândalo. Tira esse homem da terra. Ele está falando, isso é uma heresia. É isso que ele está falando aí, é contrário à palavra de Deus, quando na verdade Paulo anunciava a verdade de Deus nas Sagradas Escrituras. Porque ela mina, né? Ela, o evangelho, mina a justificação própria. Mina a justificação própria. E desafia a nossa autoindulgência. Portanto, sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, geralmente desprezo, e não raro nos expõe ao ridículo. Como eu falei, você pregava em praça, irmão? Você prega na praça, você vê as pessoas passam, e o que é maravilhoso, que você percebe, o mundo parece que para. Até aqueles que não creem, você vê que eles param. É o poder da palavra de Deus, o mundo para. E aí quando você termina de pregar, parece que as pessoas acordam como se fosse de um transe. Por quê? Deus fala, se você é fiel à palavra, é como nós falamos. Não é mais o pregador falando, é Deus falando. Se o pregador ele se submete ao senhorio de Cristo, ele se humilha na presença do Senhor, não é ele mais que está falando. O pastor quando prega na igreja, você acha que é o pastor falando? É por isso que o momento do culto é um momento solene, seríssimo. Você está sentado nas regiões celestiais, é Deus quem fala com você. Não é meramente um homem falando, muitos não têm esse discernimento. Mas quando um pregador ele abre a boca para pregar o evangelho e é fiel à palavra, meus irmãos, isso é algo poderosíssimo, é o poder de Deus, é Deus falando com a congregação. É Deus falando com as pessoas, é nesse momento que as convicções de o Espírito Santo traz o quê? A convicção de pecado, a quebranta coração, edifica a igreja, transforma vidas. Coisas essas que o mundo não pode ter. O maior orador, o maior pensador, ao discursar, o seu discurso é vazio se não estiver firmado na verdade de Cristo, na verdade do Senhor, para transformar vidas, né? Então, portanto, sempre que o evangelho é pregado com fidelidade, ele gera oposição, geralmente desprezo e não raro nos expõe ao ridículo. Mas então, como Paulo superou a tentação de envergonhar-se do evangelho? E nós, como podemos fazê-lo? Segundo o apóstolo, é lembrado que essa mesma mensagem, que algumas pessoas desprezam em virtude de sua fraqueza, é na verdade o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como sabemos disso? Aí ele coloca aqui algumas colocações. Como sabemos disso? No final das contas, só depois de termos experimentado seu poder salvador em nossas próprias vidas. Se Deus já nos reconciliou consigo através de Cristo, se perdoou os nossos pecados, fez-nos filhos seus, deu-nos o seu Espírito Santo, começou a transformar-nos e a nos tornar parte da sua comunidade, então, como é que podemos envergonharmos do Evangelho? Como é? Só depois que você experimenta tudo isso, é que você faz a pergunta, como eu posso me envergonhar disso? Como eu posso? Então percebe, para o mundo vai ser natural eles acharem loucura. O pregador, ele tendo discernimento disso, ele não se abala, porque ele sabe que ele vai estar confrontando um mundo que é totalmente antagônico à verdade de Cristo. Então você deve se colocar para pregar o Evangelho caindo aos pés de Cristo, buscando o poder do Espírito Santo, buscando o poder de Deus, para que ao abrir a sua boca, não seja você a falar, mas o Espírito de Deus a falar e a transformar os corações. A transformar os corações, porque senão você vai se envergonhar. Você vai se envergonhar. Não é pouco, não é pouco e nem é muito o número de pregadores que dizem, olha, eu não tremo diante de muita coisa não, mas na hora de subir num púlpito de uma igreja, na hora de anunciar o evangelho eu tremo. E não é por vergonha da multidão ou porque tem determinado cidadão e outro cidadão sentado nos bancos da cadeira, não. É porque ele está incumbido de entregar o puro evangelho de Jesus Cristo. Ele não tem autoridade nenhuma para falar um tio sequer que seja, senão a palavra de Deus.
E ele tem que fazer isso no temor e no tremor, para que o poder de Deus, ele seja usado por Deus como objeto de transmissão do poder de Deus, que é a sua palavra. E aí nós veremos o que? Vidas sendo transformadas, nós veremos corações sendo moldados, corações sendo aquebrantados, igreja sendo edificada e o poder de Deus sendo anunciado, né? Então, como é que podemos envergonharmos do Evangelho depois de experimentarmos tudo isso? Então não espere isso, irmãos, das pessoas, quando você pregar e as pessoas derem de ombro. Não se abale por isso. Eu já ouvi pregadores, no curto período de vida que eu tenho no Evangelho, de muitos irmãos que estavam quase abandonando o ministério, porque ele pregava e ninguém estendia a mão, aceito Jesus, porque nós éramos, né, tínhamos essa costume de fazer o apelo. Então ele fazia aquela pregação e ele falava, e agora? A pessoa se converteu, olha lá, se converteu, e ninguém. Ou então as pessoas desdenhavam. Você vê, o pregador dali, ele vê nos rostos das pessoas. E aí ele fala, nossa, eu não estou pregando de acordo. Você percebe tudo isso. Mas não, meu irmão, seja fiel ao Evangelho. Eu já preguei em muitas igrejas que eu vi as pessoas levantarem no meio da pregação e virar as costas e ir embora. Eu já preguei em muitos lugares que depois o pastor me chamava num cantinho e falava, irmão, suaviza mais. Eu falava, irmão, eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para pregar o Evangelho. É o que Paulo fala, você já leu Gálatas? Se eu agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Então, para que eu estou aqui pregando? Então, não é que você vai pisar em ninguém. Prega a palavra. É Deus quem trabalha nos corações. É isso aqui os efeitos que a palavra pregada causa. Ela é antagônica à verdade de Cristo. Por quê? Aquela pessoa, ela está totalmente banhada nos pensamentos do mundo, nas filosofias, nessas ideologias. E aí, quando ela senta aqui e você prega contrário a tudo isso, o que você espera? Mas você tem que se entristecer por aquela alma, orar por ela, para que Deus traga essa pessoa à vida. Então você prega hoje, aquela pessoa não levantou a mão aqui, irmão, Deus vai trabalhando, a palavra de Deus, ela diz que ela é eficiente e ela não volta vazia. Pregue a palavra, orando para que o Senhor transforme, porque a palavra do Senhor é poder, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê, não crê pelas suas convicções, ele crê pelo poder do Espírito Santo. Além do mais, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O grande nivelador é a fé, que salva e que é a resposta exigida pelo Evangelho. Afinal, todos os que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé. É pela fé que nós somos salvos, né? Isso nós vamos ver em Romanos 3:22, que enfatiza isso, né? Romanos capítulo 3, que é a nossa carta, que já vai nos preparando, né, para a compreensão da doutrinária de que Paulo está nos trazendo. Romanos 3, verso 22. Quem pode fazer a leitura? Perfeito. Então isso vale tanto para judeus como para gentios. Aquele que crê será salvo. Né? Muitos ainda hoje têm essa ideia de que não, o judeu já está salvo pelo simples fato de ter nascido judeu. Né? E aí faz-se aquela distinção entre judeu, israelita, hebreu e toda aquela questão. Irmão, humano, o ser humano, a humanidade, independente de qualquer classe, de qualquer raça, de qualquer situação, somente é salvo única e exclusivamente pela fé. Sempre foi assim, desde o Antigo Testamento até os tempos atuais. É que o povo de Israel, os gentios, os israelitas, eles receberam este privilégio de que por meio deles o Senhor seria anunciado para o mundo. Então, não existe distinção entre eles no que diz respeito à salvação, judeus e gentios. Judeus e gentios. Né? Ele nos dá aqui mais uma referência da própria carta de Romanos. Romanos 10, 12. Romanos 10, verso 12. Quem pode fazer a leitura? Percebeu? Então, não há distinção. O Senhor principiou com o povo de Israel, ele haveria de se revelar ao mundo por meio desse povo. Ele escolheu esse povo. Nós vamos ver lá em Ezequiel que não pense, ô Israel, que é por causa de vocês que eu faço as coisas. É por causa do meu nome, diz o Senhor. É por causa do meu nome, não é por causa de vocês não. Eu preguei isso uma vez.
Eu lembro que muitos irmãos regalam um oi desse tamanho assim, porque tinha aquela adoração ao judaísmo, sabe? Igreja de apóstolos, me chamaram para pregar uma vez, foi uma vez só, nunca mais voltei, infelizmente, eu queria voltar. Mas aí as pessoas arregalou um olho desse tamanho. E eu falei, então, irmãos, não fique aí batendo palma para judeu, adorando Israel, que quer ir lá para... Não, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar o nome do Senhor é fé em Jesus Cristo, que apresenta a obra, porque todos nós, até mesmo o povo judeu, é maldito, nascido debaixo do pecado. Mas o Senhor usou de graça, de misericórdia para com todos. Percebe como confronta? Tira qualquer irmão status, humilha, coloca no chão. E a justiça própria que nos impede de nos sujeitarmos o quê? A justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é procedente da fé. Fé em quem? Fé naquele que se fez maldito por mim e por você. Porque eu e você éramos malditos. Esse é o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho que confronta o mundo. A prioridade dada aos judeus, primeiramente os judeus, ele vai explicar, é uma questão teológica, já que Deus os escolheu e estabeleceu sua aliança com eles. E, portanto, histórica. Era necessário anunciar, primeiramente a vocês, a palavra de Deus. Essa é uma citação do texto de Atos, capítulo 13, verso 46. Atos 13, 46. Quem encontrar pode fazer a leitura. Amém. Então nós vemos que aqui Paulo e Barnabé, eles estão numa sinagoga. Eles iam primeiramente nas sinagogas, né? Esse aí era o modo operante de Paulo, né? Ele saía para pregar a palavra e ele já entrava direto nas sinagogas, porque Paulo amava os seus irmãos, segundo a carne, israelitas, judeus como ele também, e sabiam que eles eram tão carentes da graça de Deus quanto os demais gentios. Então ele é como nós. Como eu posso não querer, irmãos, a salvação da minha família, dos meus irmãos, dos meus vizinhos e assim por diante? Percebe? É contrário à vida de um cristão. E Paulo, sendo ele resgatado da enganação que ele estava, achando que era um servo de Deus e não era. Então ele sabe disso, ele fala com propriedade, como diz, ele tem lugar de fala, né? Paulo olhava para os irmãos judeus e falava, Senhor, tira essas escamas da enganação do olho deles, abre o entendimento deles. E aí Paulo, ao pregar o evangelho dele ali, ao evangelho de Jesus Cristo ali, qual que era a reação deles? Eles se acharam indignos. Mas por que se acharam indignos? Não, eu me arrepender? Você está maluco? Olha o tamanho do meu filactério. Cheios de justiça própria. Não se submetiam à justiça de Cristo, de que, Deus enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, porque você é pecador, você nasceu manchado pelo pecado, imundo pelo pecado, de que você está revestido de uma religiosidade vã e inútil que não vai te levar a nada. Então eles se achavam o quê? Indignos por causa disso. Eles se achavam superiores, não se submetiam à justiça de Deus em Cristo Jesus e por isso rejeitavam o Evangelho. Rejeitavam o Evangelho. Então a prioridade dada aos judeus, primeiro aos judeus, é uma questão teológica, que Deus os escolheu e estabeleceu a sua aliança com eles. E, portanto, histórica, né? Porque era necessário anunciar primeiramente a eles, arrependam-se e creiam no Evangelho, para que sejam o quê? Riscados os vossos pecados. Pedro prega isso, todos os apóstolos pregaram isso, e daí em diante, né? Refletindo nas três afirmações pessoais do apóstolo, encontradas nos versos 14 e 16, que é o nosso tema de estudo, né? O tema base, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, nós vimos que seu desejo de evangelizar em Roma provinha de dois fatores. Reconhecimento de que o Evangelho é uma dívida não paga para com o mundo e de que ele é o poder de Deus para a salvação. O primeiro lhe despertava um senso de obrigação. Desperta em nós esse senso de obrigação. Ele havia sido incumbido das boas novas. Todo cristão é incumbido das boas novas. De falar do Evangelho, de falar de que a salvação
não está em poderio militar de nenhum país, não está em fugir de um lugar para o outro, está em Cristo, está na obra do Senhor Jesus Cristo. E o segundo, um senso de convicção. Se ele fora salvo pelo Evangelho, ele podia também salvar os outros. Se eu e você fomos salvos, por que a gente não vai querer anunciar que há salvação para as outras pessoas também? Né? Por que nós iríamos esconder essa tão grande salvação das demais pessoas? É estranho, a gente não pode fazer isso, nem deve. Né? Se pensarmos assim, fazermos isso, tem algo de errado com a nossa fé. No final, quem pensa assim, muitas das vezes é uma seita. Seita que pensa, não, ele não faz parte dos nossos. Né? Como eu já falei no nosso estudo passado, por isso que as nossas portas estão abertas, para que todos venham ouvir a palavra, porque a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ainda hoje o Evangelho é ao mesmo tempo uma dívida a se saldar e um poder a experimentar. Só depois de compreendermos e vivenciarmos essas verdades é que poderemos dizer, como Paulo, não me envergonho, sou devedor, por isso estou disposto a pregar o Evangelho no mundo. Amém, meus irmãos? Então nós ficamos por aqui, devido ao nosso horário, mas então os irmãos entenderam, né? De acordo com a exposição do capítulo 1, como já falamos anteriormente, né? Muitas das vezes a gente é tentado já correr para a parte carnuda de todas as partes da Escritura. A gente já quer saber logo de predestinação, eleição, esses pontos. Mas nós, ao rejeitarmos partes que parecem simples da Escritura, nós vemos o qual profunda a doutrina está inserida em cada palavra, em cada saudação. Graça e paz, meu irmão, profunda teologia nessa saudação. Você sabe o que significa isso? De que o Evangelho que nós pregamos, ele é segundo as Escrituras. De que ele se apresenta lá no proto-evangelho, lá no Gênesis, quando Deus ele cobre os pecados de Adão e Eva, né? Ele cobre com roupas de pele. Aquilo apontava para quê? Para a obra de Cristo. Né? O primeiro Adão foi justificado pelo segundo Adão. Pelo segundo Adão. Ele creu e foi justificado. Porque a fé se vem de lá, sempre foi pela fé. E dali começou a se invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus sendo anunciada. É pela fé que nós nos achegamos a Deus. É pela fé que muitos irmãos do passado olharam e viram os dias do Senhor, se alegraram. E por isso o Evangelho, a gente aprende logo nesses primeiros versos, dos versos de 1 ao verso 16 e o 17, que ainda nós vamos entrar nele, nos ensina o tratar entre irmãos, cordialidade cristã, nos ensina a termos alegria com irmãos, e mesmo que não vivam junto conosco, de outras denominações, de outras igrejas, porque estamos firmados na realidade em Cristo, e a confirmarmos se de fato são nossos irmãos em Cristo, pelo discernimento da palavra de Deus. Então, tem sido muito rico esse estudo. Eu queria, né, convocar os irmãos que nos assistem em casa, que nos assistem pelas redes sociais, que dentro das suas condições, que possam vir participar conosco para estarmos aprendendo a respeito dessa doutrina, que é o estudo da palavra de Deus, porque se não for pelo estudo da palavra de Deus, irmãos, se não for pela firme submissão à vontade de Deus, nós nos envergonharemos do Evangelho, nós não teremos poder para termos uma vida de evangelização, percebe? Nós não teremos base doutrinária, bíblica, para podermos defendermos a fé. A Escritura não precisa ser defendida. Deus tampouco precisa da nossa defesa, mas a fé, se nós não estivermos firmados na sã doutrina, ela será diluída, como nós vemos aí um produto que pode ser diluído e perde o seu valor original. Um exemplo, o leite, né? Você pega o leite, dissolve água nele, ele perde aquela consistência. Mas nós não, nós estamos sendo alimentados pelo verdadeiro leite, genuíno leite do Evangelho, para que nós possamos termos robustez na nossa evangelização, na nossa vida cristã, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Passa a palavra, presbítero Davi.